Olá a todos e todas! Começamos aqui com um texto e vamos fazer o seguinte: pausa o vídeo para você fazer a leitura. Essa aqui que está na sua tela é a primeira parte do texto. Essa aqui é a segunda e última parte do texto, necessário para responder as próximas questões. Segundo o texto, aqui ele quer saber qual a informação que o texto está transmitindo para nós. Alternativa A: o Centro Antigo de Santos impedia investimentos para o desenvolvimento do porto da cidade. B: os importadores intervinham na cidade de Santos, porém a população não se beneficiava com as melhorias. C: havia intercâmbio, isto é, importação e exportação de café por meio das casas importadoras. D: a produção de café no estado de São Paulo influenciava diretamente o ritmo das vendas de produtos europeus. E: a indústria nacional e a produção de café mantinham próspera a economia do país. Segundo o texto, gabarito letra D, a produção de café no estado de São Paulo influenciava diretamente o ritmo das vendas de produtos europeus. O texto fala sobre a produção de café que estava acontecendo no estado de São Paulo, e com a produção de café, mais produtos da Europa vinham para o Brasil. Foi aí que houve a necessidade da criação do Porto de Santos, para o Estado conseguir enviar o café para fora do país e para nós recebermos melhor os produtos vindos da Europa. Certo? Então, a D aqui é o nosso gabarito da primeira pergunta. 2. No trecho, porém, a sua indústria era incipiente. Segundo parágrafo, a palavra destacada pode ser substituída sem prejuízo do sentido do texto por. Então, aqui, a parte do texto que a pergunta 2 quer que a gente analise, porém a indústria era incipiente e, conforme cresciam as cidades enriquecidas com o café, mais produtos eram importados da Europa. Então, a palavra incipiente, ela tem qual alternativa aqui como seu sinônimo? Desqualificada, experiente, principiante, potente ou infundada? Analisando aqui o trecho do texto, ele fala que a indústria era incipiente conforme cresciam as cidades. Dá qual ideia para nós de início? Não é verdade? O gabarito aqui é a letra C, principiante. A sua indústria era principiante. 3. No trecho, os importadores recebiam produtos vindos da Europa e vendiam para comerciantes locais, que os revendiam com lucros significativos para outros municípios do estado, como São Paulo ou mesmo Santos. Segundo parágrafo, o pronome pessoal oblíquo os refere-se a... Nós já resolvemos uma pergunta semelhante a essa, se não me falha a memória, foi para o cargo de AOE. Aqui ele quer saber o que o pronome oblíquo os remete para nós. Remete comerciantes, produtos, lucros, municípios ou importadores. Aqui que os revendiam com lucros. O que a gente faz nesse caso? A gente pergunta para o verbo o que era revendido com lucros. O que era revendido com lucros eram os produtos. O gabarito aqui é a letra B. 4. A frase em que a preposição destacada estabelece uma relação de lugar é... Aqui ele deu 5 alternativas. As preposições estão destacadas e ele quer saber qual a alternativa que é a preposição da ideia de lugar. Alternativa A, o alargamento das ruas para melhorar a passagem dos transportes. Aqui o dos, ele traz a ideia o quê? De objetivo. Por que as ruas foram alargadas? Para melhorar a passagem dos transportes. B, os importadores vendiam para comerciantes locais. Segundo parágrafo, o para aqui, ele traz qual ideia? De destinatário, de destino. Vendiam para quem? Para os comerciantes locais. Não dá ideia de lugar. C, pois o estado de São Paulo se sustentava com a produção de café. O D aqui ele está em destaque. O D ele traz o que para nós? A ideia de origem. A produção. Produção do quê? De qual produto? De café. Os importadores impulsionaram o desenvolvimento da cidade de Santos para o litoral. O para, aqui na alternativa D, é o nosso gabarito.
Aqui a frase ela diz o quê? O desenvolvimento da cidade de Santos, ele saiu do centro, que a gente viu no texto, ele saiu de um lugar, a gente nem precisa retomar o texto para responder aqui essa questão. A frase aqui da D, ela traz o que para a gente? Que o desenvolvimento da cidade de Santos foi para o litoral. Da ideia o quê? De lugar. Saiu de algum lugar para ir para outro lugar. E de produtos alimentícios, como bebidas alcoólicas, bacalhau e presuntos, até materiais de construção. Na E, o até está em destaque. O até, ele traz o que? A ideia de soma. Ele fala o quê? Produtos alimentícios, bebidas alcoólicas, bacalhau, presuntos, até materiais de construção. Então, ele está somando os tipos de produto. 5. Observe as frases. Trocaram-se as pontes de madeira por um acostamento linear em Amurada. Haviam pontes de madeira no primeiro trecho do Porto de Santos. A instalação de bondes e a iluminação pública beneficiou não só os comerciantes, mas também a população. A concordância verbal está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa em... Vamos lá. Vamos aqui na frase 3 primeiro, que é a mais simples. A instalação de bondes e a iluminação pública beneficiou. Se fosse a instalação de bondes e de iluminação pública, traria a ideia o quê? Que a instalação dos dois ocorreram ao mesmo tempo. Aí seria a instalação que trouxe o benefício. Porém, a frase 3, ela diz o quê? A instalação de bondes e a iluminação pública. Dois objetos aqui. Então, se são dois conjugando o verbo, não é mais ele ou ela, são eles, elas. Então, aqui a 3, o correto seria beneficiaram. Vamos partir para a 2. Haviam pontes de madeira no primeiro trecho do Porto de Santos. O haviam está incorreto por quê? Se o verbo haver está com a ideia de existir, o verbo existir, sim, ele flexiona conforme a necessidade. O verbo haver, ele não flexiona. Então, o correto aqui seria havia pontes de madeira no primeiro trecho do Porto de Santos. Com a 2 incorreta e a 3 incorreta, sobra a 1 para nós. Gabarito aqui a letra A. 6. O sentido do trecho. Por precisarem trabalhar com o porto, os importadores impulsionaram o desenvolvimento da cidade de Santos para o litoral, a qual antes se localizava mais no centro antigo. Quinto parágrafo está mantido em... Então, a prova aqui pediu do candidato. Qual alternativa tem a frase que tem o mesmo sentido do trecho aqui retirado do texto? Alternativa A. Como precisavam trabalhar com o porto, que antes se localizava no litoral, os importadores transferiram a cidade de Santos para o centro antigo. Não, foi ao contrário. Eles saíram do centro antigo para ir para o porto. B. Os importadores impulsionaram tanto o desenvolvimento da cidade de Santos, que passaram a trabalhar com o porto no litoral e não mais com o centro antigo. Aqui o trecho ele não tem essa ideia. Ele tem a ideia do quê? Que o foco do desenvolvimento não estava mais para o centro, e sim para o porto. C. Os importadores impulsionaram para o litoral o desenvolvimento da cidade de Santos, que antes se localizava no centro antigo porque precisavam trabalhar com o porto. Exatamente isso mesmo. Gabarito aqui é a letra C. A alternativa D. O desenvolvimento do centro antigo da cidade de Santos foi impulsionado porque os importadores precisavam trabalhar com o porto no litoral. Não é isso que o trecho nos diz. E, apesar de precisarem trabalhar mais com o porto, os importadores impulsionaram o desenvolvimento da cidade de Santos para o litoral, a qual antes se localizava no centro antigo. Não. Aí, daí parece que o porto ficava no centro antigo. Não, o porto ele foi criado no litoral. 7. Ao final do século XIX, a cidade de Santos partia o café para o mundo. Recebeu uma figura histórica importante, o importador. Atuação alterou a paisagem urbana da cidade. Na norma padrão da língua portuguesa, as lacunas da frase devem ser completadas, correta e respectivamente por... Então, ele quer com a alternativa que preencha corretamente as lacunas aqui do trecho. A primeira lacuna, partia o café para o mundo. Então, aqui a primeira parte, ele traz qual informação para nós? Que o café saía de Santos e de Santos ia para o mundo. Então, aqui vem a ideia de onde a cidade de Santos, de onde partia o café para o mundo. Recebeu uma figura histórica importante, o importador. Atuação. Então, aqui temos duas alternativas que tem o de onde. O cuja e a qual. Vamos lá.
A qual, ela traz uma ideia de referência, mas uma referência distante. Já o cuja traz uma ideia de referência de posse. Então, de quem é a atuação que alterou a paisagem urbana da cidade? Não é do importador? Então, a referência que ela não tem que trazer uma referência de posse, não só referencial. Sendo assim, o gabarito aqui é a letra B. Ao final do século XIX, a cidade de Santos, de onde partia o café para o mundo. Então, ele fala o quê? Da partida, de onde o produto saía até para onde ele ia, recebeu uma figura histórica importante, o importador, cuja atuação, porque ele tinha essa atuação, que alterou a paisagem urbana da cidade. 8. A colocação pronominal está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa em... Aqui ele quer saber qual alternativa está com a colocação pronominal correta. Depois de 1905, a cidade logo expandiu-se para o litoral, com mais pessoas tendo mudado-se para perto da praia. Aqui logo vemos que temos aqui um advérbio de tempo, logo. Então, se temos um advérbio, o advérbio faz o quê com o pronome? Ele puxa para ele. Então, o correto seria logo se expandiu. Os importadores impulsionaram o desenvolvimento da cidade de Santos para o litoral, a qual localizava-se mais no centro antigo. Aqui temos um pronome, a qual. O que acontece com o pronome? O pronome puxa pronome para ele. Então, a qual se localizava. C. Se expandindo a cidade para o litoral depois de 1905, mais pessoas foram morar perto da praia. Não iniciamos frase com o pronome oblíquo. D. Os importadores impulsionaram o desenvolvimento da cidade de Santos para o litoral, a qual não mais localizava-se apenas no centro antigo. Essa parte aqui, a qual não mais. Temos aqui de tudo que puxa o pronome para ele. Então, não mais se localizava. Depois de 1905, com a cidade expandindo-se para o litoral, mais pessoas queriam mudar-se para perto da praia. Esse é o nosso gabarito. 9. Se os importadores não, mudanças na cidade de Santos, seu desenvolvimento mais lento. Os espaços da frase devem ser completados correta e respectivamente por... Então, mais uma pergunta de preenchimento de lacunas. Aqui temos um trecho do texto que inicia com o C. A maioria das vezes que começa com C, o que ele pede para nós? A conjugação no pretérito imperfeito do subjuntivo. Os importadores, na conjugação verbal. Os importadores é quem? São quem, né? São eles. Então, temos que conjugar aqui os verbos pretérito imperfeito do subjuntivo. Temos aqui 3 alternativas que tem o verbo no pretérito imperfeito do subjuntivo. Propusessem, que é a alternativa A, tivessem proposto e tivessem proposto nas alternativas D e E. Vamos analisar. Na alternativa A, se os importadores não propusessem mudanças na cidade de Santos, seu desenvolvimento terá sido mais lento? Não é essa a ideia. A ideia da frase não é passar para nós algo que está no passado. Terá sido não traz para nós uma ideia de passado. Alternativa B. Se os importadores não tivessem proposto mudanças na cidade de Santos, seu desenvolvimento tivesse sido... Aqui, o desenvolvimento é de quem? Da cidade. A conjugação aqui para a cidade seria qual, correta? Teria sido. Nosso gabarito aqui é a letra E. Então, o correto é preencher com tivessem proposto e teria sido. 10. Considere os períodos do texto. O estado de São Paulo se sustentava com a produção de café, porém a sua indústria era incipiente. Segundo a pesquisadora, o contexto do período foi propício para que essa atividade crescesse. É correto afirmar que as conjunções destacadas estabelecem entre as orações relações de sentido, respectivamente de... Então, aqui querem que você analise e responda qual é o sentido de porém e para quê. Alternativa A, oposição e causa. Sim, o porém, ele dá a ideia de oposição. Eu queria sair de casa, porém não saí porque choveu. A ideia de oposição, você tinha vontade de sair de casa, mas não saiu porque choveu. Agora, de causa, para que não é. Causa, quais são os mais comuns? Por quê, por isso que, visto que. Alternativa B, concessão e consequência. A gente já sabe que porém não é concessão. E para que também não é consequência. Concessão, os mais utilizados embora, com quanto, mesmo que. Consequência, de forma que, de modo que,
tal como. Alternativa C, causa e consequência. Já sabemos que não é causa, o porém, e para que também não é consequência. Alternativa D, oposição e finalidade. Esse é o nosso gabarito. Porém, ele é de oposição. E para que, ele traz a ideia de finalidade. Um exemplo aqui mesmo, o próprio trecho, o contexto do período foi propício para que essa atividade crescesse. Foi propício para qual finalidade? Qual objetivo? A atividade crescesse. Alternativa E, conformidade e finalidade. Finalidade, sim, para que tem o sentido de finalidade, mas o porém não é de conformidade. Conformidade é conforme, segundo, consoante. A gente utiliza muito conjunções de conformidade quando a gente vai fazer alguma citação em texto. Conforme fulano, segundo Beltrano, consoante as falas de Joaquim, por exemplo. As condições de conformidade elas são muito mais utilizadas para esse contexto, para essas situações. 11. Assinale a alternativa correta quanto à regência verbal e nominal. As vendas de importados obedeciam aos resultados da economia cafeeira. Aqui, se obedeciam, obedece a algo ou a alguém, obedeceu aos resultados. O contexto do século XIX foi favorável de que a atividade dos importadores crescesse. Se é favorável para acontecer algo para alguém. Os produtos importados procediam de países europeus, como Inglaterra, por exemplo. A C está correta. D. Os importadores preferiam investir em melhorias urbanas do que diminuir suas vendas. Quando temos situação de comparação, na forma coloquial, na forma informal, a gente fala, do que? Prefiro chocolate do que balas. Isso no modo informal, tudo bem aceito. Agora, na norma padrão da língua portuguesa, se a gente vai fazer comparação, a gente utiliza a que. Prefiro chocolate a balas. O Porto de Santos é hoje compatível em comércio internacional. Se é compatível com algo ou com alguém. Leia o texto para responder as questões números 12 e 13. Oh, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Como são belos dias, do despontar da existência, respira a alma inocência, como perfumes a flor. O mar é lago sereno, o céu um manto azulado, o mundo um sonho dourado, a vida um hino do amor. É um poema do Casimiro de Abreu. A pergunta 12, de acordo com o texto, o eu lírico expressa, então, através da poesia, o que o eu lírico traz para nós, o que ele está expressando para nós. Saudosismo da infância, exaltação da natureza brasileira, idealização da natureza, sentimentalismo contido, sentimento de renúncia e pessimismo. Logo aqui no começo, ele já traz para nós a ideia de saudosismo da infância. Ó, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida. É um sentido figurado que para o início da vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Aqui a primeira parte, ele já traz para nós que ele está com o que na cabeça? Com fatos da infância dele. Então é saudosismo da infância que o eu lírico está expressando para nós. 13. É correto afirmar que os termos destacados manifestam-se no poema, respectivamente em seu sentido. Aqui temos 3 termos em destaque. Flores, respira e manto. Ele quer saber se estão no sentido próprio ou no sentido figurado. Se estão no sentido real ou no sentido figurado. Vamos pegar aqui o primeiro, flores. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Aqui ele começa, que amor, que sonhos. Aí ele fala que nas tardes de descanso ele gostava de ficar aqui entre as bananeiras, laranjais. Então as flores, elas estavam lá. Ele dá a ideia o quê? De algum lugar de plantação. Então a flores aqui está no seu sentido próprio. O próximo termo é respira. Como são belos dias de despontar da existência. Respira a alma inocência como perfumes a flor. Aqui respira a alma inocência. Esse respira, ele não está colocando aqui de respiração mesmo em si. Ele quer dizer o quê? O mesmo sentimento, a mesma sensação de quando a gente sente um perfume que a gente gosta, algo agradável. Já o respira aqui, ele está no sentido figurado.
O último termo aqui é manto. O mar é lago sereno. O céu, um manto azulado. O céu não é um manto, mas para dar mais aquela beleza poética, ele descreveu o céu como um manto azulado. Então, manto aqui também está no seu sentido figurado. Nossa alternativa correta é próprio, figurado, figurado. Alternativa C. Leia a charge para responder às questões de números 14 e 15. Temos aqui uma charge intitulada Violência Domiciliar. Doutor, minha mulher arrancou meus braços e pernas logo depois que eu dei uma surra nela. Calma, veja pelo lado bom. Você nunca mais vai ser preso por agressão. O humor do quadrinho decorre. Então, aonde está o ápice do humor aqui no quadrinho? Da surpresa do marido por ter ficado sem braços e pernas? Não. Aqui vem o quê? O pontapé do texto, o pontapé da informação. B, da vingança da mulher como resposta à surra que o marido lhe deu? Não. C, da tragédia ocorrida com o paciente? Também não está aí o ápice do humor. D, da forma como o médico encarou a tragédia? Esse é o nosso gabarito. Se você for olhar aqui a frase do médico, o discurso do médico, calma, veja pelo lado bom, você nunca mais vai ser preso por agressão. Aqui o paciente dele teve os braços e as pernas amputadas por ele ter agredido a mulher, então a mulher, para revidar, amputou os braços e as pernas, e o médico teve aquela visão conhecida como olha o copo meio cheio. Ah, veja pelo lado bom, você nunca mais vai ser preso por agressão. Você não vai mais agredir ninguém. Então aqui que está o ápice aqui do humor da tirinha. A alternativa aí do receio do médico em tocar no paciente, não. Aqui em nenhum momento a tirinha transmitiu para nós que o médico estava com algum tipo de receio. 15. Leia as afirmações. A crase está corretamente empregada em muitas mulheres já não se submetem a maridos violentos. A pontuação está correta em doutor, logo depois que dei uma surra em minha mulher, ela arrancou meus braços e pernas. 3. A expressão calma, na fala do médico, pode ser substituída pela interjeição bravo, sem prejuízo no sentido do texto. Está correto contido em? Então aqui, a pergunta número 15 passou para nós 3 situações e quer saber qual delas está correta. Vamos analisar a primeira. Ele quer saber se a crase foi colocada corretamente. Aqui conseguimos ver que a crase está no A, que vem antes da palavra maridos. Maridos é substantivo masculino e está no plural. Então não vai crase. A 1 está incorreta. 2. A pontuação está correta em doutor, logo depois que dei uma surra em minha mulher, ela arrancou meus braços e pernas. O que temos aqui entre vírgulas, ele está como o quê? Como algo explicativo. Se você tirar o que temos dentro das duas vírgulas, ainda temos uma informação, não temos? Se você tirar logo depois que dei uma surra em minha mulher, vai ficar como? Doutor, ela arrancou meus braços e pernas. A gente tem a informação que a mulher arrancou os braços e as pernas dele. Isso que está entre as vírgulas, ele traz para nós o que é a explicação. Por que ela arrancou? Porque ele bateu nela. Então aqui está correto. 3. A expressão calma pode ser substituída por bravo? Não. Calma o quê? É uma interjeição para que você utiliza em casos que você precisa tranquilizar alguém. Calma. Fique tranquilo. Agora o bravo, ele está o quê? Ele é geralmente utilizado em enaltecer peça de teatro, alguma obra de apresentação. Antigamente, no final das peças teatrais, no final dos shows musicais, a plateia, quando gostava da apresentação, sim, emitia a interjeição bravo. Sendo assim, a 1 está incorreta e a 3 está incorreta. Nosso gabarito aqui, letra B. Só a 2 está correta. Vemos aqui um personagem interagindo com uma nave espacial, um disco voador. Viemos de muito longe para ajudá-los. Será o fim do ódio e da intolerância na Terra? Somos alienígenas, não mágicos. De acordo com o ponto de vista dos alienígenas, então aqui a primeira questão, a VUNESP pediu do candidato a interpretação de texto sobre o diálogo que aconteceu nas tirinhas. Acabar com o ódio e a intolerância está além de suas capacidades?
Os alienígenas, eles disseram que eles não conseguem acabar com o ódio e a intolerância? Sim. Aqui no último quadrinho a gente vê, somos alienígenas e não mágicos. Como eu já também falei em outros vídeos, se você tem alguma dúvida, transpasse a situação para o cotidiano. Quando éramos crianças, a nossa mãe sempre falava, né, quando a gente ia pedir principalmente dinheiro, mãe, me dá dinheiro para comprar algum doce, qualquer outra coisa, a mãe não falava, só se eu virar um banco, só se acontecer um milagre. Isso que o que ela queria transmitir para nós? Que ela não tinha capacidade naquele momento de nos dar aquilo que estávamos pedindo. Então, nosso gabarito aqui na pergunta 1 é a alternativa A. Alternativa B, ajudar os humanos implica rápido combate ao ódio e à intolerância? Não. C, viver na Terra é como viver em seu planeta com ódio e intolerância? Não. Os alienígenas aqui, conforme o discurso, eles entendem o que é ódio e o que é intolerância. Mas isso não quer dizer nada que eles saibam ter um bom convívio com esses dois sentimentos. A D, vir de longe e encontrar ódio e intolerância na Terra é algo mágico? Não. Aqui, o que ele quis dizer? Não somos mágicos, não podemos resolver esses dois problemas que vocês têm na Terra. A alternativa E, ser mágico não implica poder acabar com o ódio e intolerância. Eles não estão afirmando que são mágicos. Eles estão afirmando que eles não conseguem acabar com o ódio e intolerância. Então eles responderam como? Com sarcasmo. Somos alienígenas e não mágicos. Para responder as questões de 2 a 8, foi colocado aqui um texto da Folha de São Paulo, chamado Mais um Desastre. Ainda demorará um tanto até que o impacto humano e ambiental do rompimento da barragem em Brumadinho, Minas Gerais, possa ser propriamente avaliado. Algumas lições preliminares, entretanto, já podem ser extraídas desse lamentável desastre. A primeira deriva do fato acabrunhante de que não se trata da tragédia inédita no gênero. Há apenas 3 anos, o país consternou-se diante das 19 mortes e da incrível devastação desencadeadas pelo colapso de uma barragem da Samarco, que varreu do mapa a localidade de Bento Rodrigues, também em Minas Gerais. Pouco ou quase nada se fez desde então, a não ser, por óbvio, as suspeitas medidas usuais. Instalaram-se comissões para tratar do assunto. Resultado? Nenhum. Segundo o relatório da Agência Nacional de Águas, ao menos 45 barragens estão vulneráveis no país. Rachaduras, infiltrações e ausência de documentos que comprovem a segurança são algumas das irregularidades identificadas. Torna-se claro que há uma falha coletiva institucional. Autoridades estaduais e federais não atuaram como deveriam, e mesmo se diga da Vale, sobretudo pela reincidência, a mineradora foi corresponsável pela tragédia da Samarco. Diante da nova catástrofe consumada, o IBAMA multou a Vale a conferir se a penalidade será paga. Enquanto a Justiça determinou o bloqueio de bilhões de reais para garantir reparação de danos, ao mesmo tempo, Polícia Federal e Ministério Público mostraram-se empenhados em investigar as causas e identificar os culpados. Tais iniciativas, porém, serão inúteis se perderem ímpeto com o tempo. Elas precisam ser efetivas e exemplares, pois só assim ajudarão a impedir um terceiro desastre. Então aqui foi falado sobre o quê? Sobre o... Não é nem acidentes, né? Porque foram negligências das empresas. As catástrofes que aconteceram nessas cidades de Minas Gerais. É coerente com as informações do texto a ideia de que a tragédia em Bento Rodrigues foi um acontecimento único no país, uma vez que os documentos mostram que as barragens brasileiras são seguras. Não. Vimos no texto que tem pelo menos 45 barragens em situação de risco. B. A instalação de comissões para tratar dos desastres ambientais permite que os auxílios às vítimas sejam garantidos com maior rapidez e menos burocracia. Também não é isso que o texto passou para nós. A punição severa aos reais culpados pelos estragos causados com as catástrofes ambientais decorre da revolta que normalmente acomete a população. Não. Vimos que a revolta da população não gera resultado nenhum. D. A efetividade das ações para punir os responsáveis pelos desastres ambientais depende da rapidez nas investigações e da identificação dos culpados. Esse é o nosso gabarito. Vimos que existem órgãos que estão fazendo essas investigações. Alternativa E.
Brumadinho entrou nos noticiários do Brasil como a localidade onde ocorreu uma tragédia inédita com o rompimento de uma barragem vista como segura. Não. Vimos que antes de Brumadinho aconteceu aonde? Bento Rodrigues. Gabarito, então, da pergunta 2 é letra D. No trecho, o IBAMA multou a Vale a conferir se a penalidade será paga. Sexto parágrafo. Está bem aqui. A informação em destaque sugere que, aqui a parte em destaque, a conferir se a penalidade será paga. Esse C aqui, o que ele traz para nós? Uma condição. Condição não é algo certo, já colocamos isso na cabeça. O IBAMA isentará a Vale da multa. Vamos pegar aqui o parágrafo. Diante da nova catástrofe consumada, o IBAMA multou a Vale. O IBAMA, então, teve interesse de multar a Vale. Descartamos a A. A multa poderá deixar de ser paga. Diante da nova catástrofe consumada, o IBAMA multou a Vale a conferir se a penalidade será paga, enquanto a Justiça determinou o bloqueio de bilhões de reais, para garantir reparação de danos. Então, o que a Justiça fez? Ela bloqueou os bens da empresa. Agora, se a Vale vai pagar mesmo a multa que o IBAMA aplicou, isso não temos certeza. Vamos deixar aqui a B aqui reservada. C. O pagamento da multa será rápido. Não, aqui não tem nada falando sobre prazo, sobre período de pagamento, nem nada. D. A Vale deverá concordar com a multa. Aqui também não está falando se a Vale não tem outra opção a não ser pagar a multa. O que ela não teve de opção foi o bloqueio de bens. O pagamento da multa é optativo. Aqui o texto ele não descreve que é optativo, mas o texto também não confirma que a Vale vai realmente, de fato, pagar a multa. Então, o optativo é como se desse uma opção a ela. Ó, você quer pagar a multa ou não? Aqui, a B da ideia é o quê? A Vale pode dar um calote. E isso, de fato, é o que o texto está passando para nós. Então, o gabarito aqui é a letra B. 4. Considere as passagens do texto. Há apenas 3 anos, o país consternou-se diante das 19 mortes e da incrível devastação. Diante da nova catástrofe consumada, o IBAMA multou a Vale. Tais iniciativas, porém, serão inúteis se perderem ímpeto com o tempo. No contexto em que estão empregados os termos destacados, significam correta e respectivamente. Aqui é uma pergunta que pede ao candidato o quê? Algo sinônimo, uma palavra sinônima, das palavras que estão em destaque nessas 3 frases. Vamos puxar da terceira, que é, vamos dizer assim, das 3, a mais fácil. Algo ímpeto. Tais iniciativas, porém, serão inúteis se perderem ímpeto com o tempo. O último parágrafo. Elas precisam ser efetivas e exemplares, pois só assim ajudarão a impedir um terceiro desastre. O que o ímpeto passa para nós? Passa que algo tem que ter o quê? A mesma voracidade, a mesma força, a mesma bravura. Então já podemos eliminar a A, emoção não, mesmo objetivo também não. Brandura, não, brandura porque vem de algo brando, tranquilo, não. Segurança com o tempo também não. Força se encaixa bem. Diante da nova catástrofe consumada, se é algo que foi consumado, foi algo que foi feito, algo concluído, algo completo. Daí colocamos então que consternou-se tem o mesmo significado de entristeceu-se. Gabarito letra E. Pergunta 5. Assinale a alternativa em que o termo destacado está empregado em sentido figurado. Então vamos lá. Ele não quer o sentido literal da frase, ele quer o sentido figurado. Alternativa A. Algumas lições preliminares, entretanto, já podem ser extraídas desse lamentável desastre. Desastre aqui, ele não está em sentido figurado. Aconteceu mesmo, que é uma catástrofe. Pelo colapso de uma barragem da Samarco, que varreu do mapa a localidade Bento Rodrigues. Varreu, varrer, vassoura. Não tem como alguém pegar a vassoura e excluir uma cidade do mapa. Então, o varrer aqui, ele está em sentido figurado.
C. A não ser, por óbvio, as suspeitas medidas usuais. Instalaram-se comissões para tratar do assunto. As medidas. Quais foram que? As escolhas que foram tomadas. Não está em sentido figurado. Segundo o relatório da Agência Nacional de Águas, ao menos 45 barragens estão vulneráveis no país. Aqui também é sentido real, barragens. Eu não sou muito perita no tipo de trabalho dessas empresas, mas eles trabalham com a mistura de produtos químicos, terra e água, e para segurar esse tanto de compostos é necessário criar barragens, como se fossem reservatórios gigantes. Aqui também está em sentido literal. Polícia Federal e Ministério Público mostram-se empenhados em investigar as causas e identificar os culpados. Aqui também estamos falando no sentido real, investigar, pesquisar, ir atrás, buscar quem. Então, os culpados aqui dessa catástrofe. O gabarito da pergunta 5 é a alternativa B. Assinale a alternativa em que o uso do acento indicativo da crase está em conformidade com a norma padrão. Pergunta 6, então, é sobre crase. O relatório da Agência Nacional de Águas alude a várias barragens. Várias no plural, a no singular. Não usamos crase. Chegou a 19 o número total de mortes. Antes de numeral, não vai crase. Após a tragédia. A crase, não devemos esquecer que é a contração de a ou para a. Após para a tragédia. Após a tragédia der início? Não. Fica sem sentido. Esse a aqui não vai crase. Polícia Federal e Ministério Público começaram a investigar. Antes de verbo, não vai crase. Coube à Justiça determinar o bloqueio. Coube para a Justiça, coube a Justiça. Correto. Coube para quem bloquear os bilhões? A Justiça. Gabarito, letra E. 7. Sem prejuízo de sentido ao texto, nas passagens, a não ser por óbvio, as suspeitas medidas usuais. Terceiro parágrafo. E tais iniciativas, porém, serão inúteis se perderem ímpeto com o tempo. Último parágrafo. As expressões destacadas podem ser substituídas correta e respectivamente por óbvio. Vamos lá. Ele não traz a ideia de certeza. Quando a gente fala assim, é óbvio, não traz a ideia de lógico, claro, com certeza. Então dá a ideia aqui de afirmação. Então, o improvável já descartamos. O porém, ele não dá uma ideia de oposto, porém, contudo, entretanto. Então, já eliminamos também a E, a B e a A. Por quê? Ademais, portanto e assim, você está somando ideias daquela informação. Você também confirma a informação. Sendo assim, evidentemente, e no entanto, é o nosso gabarito. Letra C. Assinale a alternativa em que o vocábulo se tem o mesmo emprego que no trecho pouco ou quase nada se fez desde então. Está no terceiro parágrafo. A partícula se, ela tem alguns empregos. Ela tem o emprego de partícula passivadora, que é quando ela está ligada com verbos transitivos direto e direto e indireto, indeterminação do sujeito, pronominação de verbo e conjunção. Aqui na frase de exemplo, nada se fez, fez é do verbo fazer, é um verbo transitivo direto, então esse se aqui, ele está de partícula apassivadora. A pergunta aqui é qual está a frase que o se está ocupando a mesma ocupação, onde ele está sendo utilizado da mesma forma. Alternativa A. Não se trata de tragédia inédita no gênero. Trata é do verbo tratar, transitivo indireto. Se trata de algo ou de alguém. Então não é partícula passivadora. Há apenas 3 anos o país consternou-se diante das 19 mortes. A B e a C, que é tornar-se claro que é uma falha coletiva, o C aqui ele está o quê? Complementação do verbo. Não está como partícula passivadora.
Alternativa D, e o mesmo se diga da vale, sobretudo pela reincidência. Diga do verbo dizer, dizer é o verbo transitivo direto, se dizemos, dizemos algo para alguém. Então, nosso gabarito aqui dá 8, é a letra D. A letra E, o IBAMA multou a Vale, a conferir se a penalidade será paga, aqui ele está como uma conjunção. A 9 é uma charge, no carnaval vou desfilar de super-herói, Thor, Batman, Homem-Aranha, bombeiro. No diálogo entre as personagens, é correto afirmar que o garoto... Então, o que o garoto quer dizer, de acordo com a resposta que ele deu? Ele desconhece a ação dos bombeiros? Não. Ele não quer dizer isso. Ele conhece a ação dos bombeiros, tanto é que ele quer homenagear os bombeiros no carnaval. Deprecia os desfiles de carnaval? Não. Ele está se arrumando para um desfile de carnaval. Enaltece a profissão de bombeiro? Sim. Porque quando ele falou que vai ser fantasia de super-herói, a menina já fez a ligação que com super-heróis de quadrinhos, de cinema, da televisão. E ele já fez o quê? Ele já jogou a ideia dele o quê? O super-herói para mim é o do mundo real, é o bombeiro. Alternativa D, sugere que se identifica com os vilões, não tem nada a ver. Prefere um super-herói a um bombeiro. Não, ele classifica um bombeiro como um super-herói. Então a 9 é o gabarito C. 10. A onda de calor que assola o sudeste, espacinho multidões para as praias. Então aqui é uma pergunta de preencher lacunas. E o primeiro verbo aqui é o verbo empurrar. Empurraram ou empurrou? Quando a gente está em dúvida, o que a gente faz? Pergunta ao verbo. Quem empurrou, quem empurraram? A onda de calor. A onda de calor é quem? É ela, terceira pessoa do singular. Então, tudo que está aqui no plural, a gente já elimina. Não, espacinho, mar e areia neste país abençoado. Vemos aqui que o próximo verbo é o verbo faltar. Novamente, vamos fazer uma pergunta ao verbo. Quem não falta? Mar e areia. Na conjugação do verbo, mar e areia são eles. Então, eles não faltam. Certo? Então, sobrou aqui para nós a B. Vamos ver se confirma as próximas opções da B. Neste país abençoado, com mais de 7.000 quilômetros de litoral. Espacinho, entretanto, coliformes fecais. Verbo sobrar. O que sobra? Coliformes fecais. Coliformes fecais na conjugação é eles. Eles sobram. Está correto. A concentração desses germes. Verbo compor. Quem compõe? A concentração. Concentração é ela. Ela compõe. O principal indicador de balneabilidade das praias. Acima de 10.000 unidades por litro de água, medidas por 5 semanas consecutivas, deixam de ser. Aqui o verbo considerar. Quem é considerado? As praias. As praias são elas. Então, elas são consideradas. Gabarito aqui, letra B. Leia o texto para responder as questões de 11 a 15. É um texto chamado O Velho, de Mário Quintana. O que eu mais temo, escrevi em um dos meus Hs, não é o sono eterno, mas a possibilidade de uma insônia eterna, o que seria uma verdadeira estopada, um suplício sem fim. Porém, em uma de minhas costumeiras noites de sonho acordado, meu amigo morto me pediu um cigarro e disse-me: não é como tu pensas. Todos nós trabalhamos numa série infinita de escritórios. Cada geração de mortos, num deles, onde a gente se entrega a um sério trabalho de estatística. Tem-se de anotar a chegada de cada um e comunicar-lhe o respectivo número. Por isso, de nomes é mera convenção terrena. O pior são os que atrapalham a escrita, morrendo antes do tempo, ou porque se mataram, ou por culpa dos médicos, e estes ainda são culpados quando fazem os doentes morrer depois da hora, numa espécie de sobrevida artificial, já que os médicos, diga-se em sua honra, julgam criminosa a prática da eutanásia. Uma pena. E fora do expediente, o que vocês fazem? Bem, a hora do almoço não deixa de ser divertida por causa dos santos. Põe-se a discutir acaloradamente qual deles fez na terra o maior número de milagres e outras futilidades. E Deus? Me conta como é ele. Ah, o velho?
Desconfio que certa vez ouvi, mas conta-me lá, como foi que desconfiaste de ter visto o velho? Foi há tempos. Eu era recém-chegado quando uma tarde apareceu de surpresa no escritório um velhinho muito simpático. Com as mãos nas costas, curvava-se sobre cada mesa, inspecionando o nosso trabalho, por sinal que me atrapalhei e errei uma palavra. Ele bateu-me confortadoramente no ombro, como quem disse: não foi nada, não foi nada. Ao retirar-se já com a mão no trinco da porta, virou-se para nós e abanou: até outra vez, se eu quiser. Pergunta 11. As informações textuais permitem afirmar que o título do texto se refere... Bem, o título do texto é O Velho. Esse o velho se refere a quem? Ou ao quê? A condição humana daqueles que adoecem cedo e filosofam sobre a morte? Não. Nem tem contexto você colocar um título velho e falar de pessoas que morrem cedo. Ao narrador que sente o fim da vida chegando e passa a pensar no sono eterno? Também não. O título não faz ligação a essa informação passada. Ao velhinho simpático que visitou o amigo do morto, narrador no escritório? Sim. Quando o narrador perguntou ao seu amigo se ele já chegou a conhecer Deus, ele não falou lá no final que ele suspeita que tinha sido um velhinho que foi visitar ele no trabalho? Então, a alternativa C é o nosso resultado, é a nossa resposta. D, ao narrador que sente a presença de Deus em uma noite de insônia? Não. Ao amigo do morto que, como os demais santos, fez um milagre na terra? O amigo do morto não é santo. 12. Assinale a alternativa cujo enunciado devidamente pontuado explica corretamente o que o amigo morto do narrador quis dizer com a frase uma pena. Ele fala, né, uma parte que ele diz sobre o trabalho dos médicos, aqui mais embaixo, que os médicos fazem uma sobrevida artificial porque não podem praticar a eutanásia. Aí, pela falta da prática da eutanásia, ele exclama, uma pena. Os pacientes querem morrer e os médicos optam pela eutanásia? Não. Os médicos que honram sua profissão não praticam a eutanásia, o que é uma pena, pois com isso se evitariam erros na escrita. Não, não tem nada a ver erros na escrita com a prática da eutanásia ou deixar de praticar. Os médicos, às vezes, não conseguem evitar a morte de seus pacientes. É uma pena porque chegam aqui antes do tempo. Não, a parte de uma pena é sobre o quê? Sobre não praticar a eutanásia. É uma pena que os médicos não pratiquem a eutanásia, pois ela evitaria a sobrevida artificial e não atrapalharia a nossa escrita. Perfeito. Aqui ele faz a interjeição de uma pena quando ele cita que é crime ainda praticar a eutanásia nos hospitais. Conforme o texto, o amigo morto do narrador desconfiou que tinha visto Deus, porque aqui no final ele fala, né, que ele suspeita quem seja Deus lá no outro plano. E qual foi o gatilho da suspeita dele? O velhinho simpático disse, até outra vez, se eu quiser, ao sair do escritório. Quem acredita em Deus, quem é cristão, geralmente não fala alguma coisa assim no futuro, se Deus quiser, vamos nos encontrar novamente, se Deus quiser. Eu vou ter um aumento de salário, se Deus quiser. E o velhinho, ao invés de dizer se Deus quiser, ele falou o quê? Se eu quiser. Então isso dá um pré-julgamento que esse velhinho seja Deus. B, a inspeção do velhinho desconcertou a ponto de errar a escrita de uma palavra. Não. O velhinho viu quando ele errou, deu uns tapinhas nas costas de conforto. Não foi nada, não foi nada. O escritório recebeu uma visita surpresa e todos ficaram atrapalhados com a situação. Não. A conversa descontraída com os santos no almoço foi seguida de uma inspeção. Também não. O velhinho transbordava a simpatia enquanto inspecionava o trabalho no escritório. Não foi isso que deu gatilho aqui na personagem. O que deu gatilho foi, ao invés de ele dizer se Deus quiser para algo futuro, ele falou que se eu quiser. Assinale a alternativa é que se reescreve de acordo com a norma padrão a passagem, onde a gente se entrega a um sério trabalho de estatística. Tem-se de anotar a chegada de cada um e comunicar-lhe o respectivo número. Aqui a banca exigiu o que do candidato? A norma padrão da língua portuguesa, onde nós nos entregamos a um sério trabalho de estatística. Temos de anotar a chegada de cada pessoa e comunicar a ela o respectivo número. Até então aqui está ok. Onde nós se entregamos? Não, o C não vai para a primeira pessoa. Onde nós entregamos a um sério trabalho. Nós entregamos.
é quando você entrega algo. Aqui, no texto, ele não fala assim que nós nos entregamos, mas entregar de se dedicar, não entregar alguma coisa, mas sim de dedicação. Então, aqui a C também não está coerente. Onde nós se entregamos, já vimos que o C não é para a primeira pessoa. Onde nós nos entregamos a um sério trabalho de estatística. Temos de anotar a chegada de cada pessoa e comunicar-lhe do respectivo número. Se comunicar-lhe não é do respectivo número, e sim o respectivo número. Sendo assim, alternativa A. Considere as passagens. O que seria uma verdadeira estopada, um suplício sem fim, pois isso de nomes é mera convenção terrena. O pior são os que atrapalham a escrita, morrendo antes do tempo. Sem prejuízo ao texto, as expressões destacadas podem ser substituídas correta e respectivamente. Mais aqui, mais uma pergunta de sinônimos. Então ele quer algo que tenha o mesmo sentido de sem fim, mera convenção terrena e morrendo antes do tempo. Vamos pegar aqui novamente a última, que das três, possamos dizer assim, que é a mais fácil, morrendo antes do tempo. Antes do tempo é o que? Algo antecipado. Algo antes da hora. Postumamente é o quê? Algo depois. Algo que ocorreu depois do esperado. Subitamente é repentino. Não é algo nem antes nem depois. É não esperado. Paulatinamente é algo que é feito o quê? Aos poucos, progressivamente. Então não é algo que foi feito antes da hora. Precocemente e prematuramente, sim, trazem a ideia que ocorreu antes do tempo esperado. Mera convenção terrena. O que aqui, a segunda frase, por isso de nomes, é mera convenção terrena. Vamos lá. Quem está dizendo isso? É o narrador vivo ou é o amigo dele morto? É o amigo dele morto. Ele não está no plano terreno, está no plano espiritual. Se ele diz que é algo de convenção terrena, então não é algo normalmente espiritual. Eliminamos aqui, então, a alternativa A. Incessante combina com sem fim. Então, a letra E aqui está perfeita. A letra E aqui é o nosso gabarito. As três primeiras perguntas da prova são a respeito da tirinha do Calvin. Tirinhas, vamos relembrar como devemos fazer a leitura? Tirinhas têm informações verbais e não verbais. Sendo assim, a gente não pode só interpretar o que está escrito. A gente também tem que fazer a interpretação das imagens. Não sei se vou lá para fora ou se fico aqui em casa. Calvin está em frente à porta aberta. Pelo desenho a gente consegue perceber que o tempo lá fora está frio. Aparece até um ventinho aqui entrando pela porta aberta. Lá fora está muito frio. Mas se eu me agasalhar bastante, só que está ventando muito, eu quero andar de trenó. Será que eu devo? Ou talvez fosse melhor ficar em casa? Por outro lado, a gente vê aqui no segundo quadrinho o Calvin falando com uma cara pensativa. No terceiro quadrinho, vai logo e fecha a porta. Vemos o Calvin sendo arremessado para fora de casa por alguém. No último quadrinho, quanto mais indeciso eu fico, mais depressa as coisas se decidem. E ele já do lado de fora da casa. É correto afirmar que a primeira pergunta já é a respeito da interpretação da história do quadrinho, da tirinha, dos quadrinhos. A pessoa que coloca o garoto para fora de casa se irrita com o fato de a porta estar aberta em um dia tão frio. A gente percebe que o frio está adentrando a casa por conta do Calvin ter aberto a porta. No terceiro quadrinho, a pessoa ela pede o quê? Para ele ir logo e fechar a porta. Então a pessoa ela está se incomodando com o frio do lado de fora da casa. Vamos deixar aqui a letra A separada. B. O garoto está plenamente convicto de que, mesmo bem agasalhado, não convém sair de casa tão tarde sozinho. Em relação à tarde, em nenhum momento descreve o horário. E plenamente convicto, no segundo quadrinho, vemos que ele está cheio de dúvidas. Mas, só que, eu quero, talvez, por outro lado, ele não está convicto de nada.
C. O garoto menciona simultaneamente uma série de atividades que pode realizar tanto em casa quanto lá fora, quanto fora dela. Não. Aqui, no primeiro quadrinho, ele não sabe se ficar dentro de casa, mas ele não fala de nenhuma atividade dentro de casa. D. A pessoa que grita com o garoto e o coloca para fora desejava que ele permanecesse em casa. Não. Até a pessoa fala, vai logo. Então, o desejo de que o garoto permaneça em casa, que ele está bem longe. E o garoto, no momento em que consegue tomar a decisão de sair, é abruptamente atirado para fora de casa, da casa. Não. No final do segundo quadrinho, ele ainda está em dúvida. Ele ainda tem dúvidas se ele sai ou não. O balãozinho dele termina por outro lado, ele ainda não tem certeza, não tem uma decisão. Sendo assim, nosso gabarito é a letra A. O trecho destacado em "mas se eu me agasalhar bastante" foi corretamente reescrito em... Então ele quer uma frase que seja sinônima de "mas se eu me agasalhar bastante". O "mas", a gente já sabe o que é da ideia de oposição. Não é verdade? Não é uma conjunção que dá a ideia de oposição. Se a gente seguir essa lógica, temos duas alternativas que também elas trazem com elas a ideia de oposição, que é a todavia e porém. Pois, portanto, ainda que, elas não trazem ideia de oposição. Certo? Por termos duas frases aqui nas alternativas que trazem a mesma ideia do mas, que é a ideia oposta, a ideia contrária, vamos analisar o restante. Se eu me agasalhar bastante, se ele dá a ideia do quê? De uma condição. Se eu estiver na condição de estar bem agasalhado, sendo assim, a gente vai pegar essas duas frases que têm a ideia de oposição, só que todavia, mesmo que eu me agasalhe, esse mesmo que, ele traz a ideia de concessão. Sendo assim, o gabarito é a letra E. Porém, caso eu me agasalhe, caso ele é igual o C, ele traz a ideia do quê? De condição. Gabarito aqui é a letra E. 3. No segundo quadro, a expressão só que estabelece com a frase anterior uma relação de... Lá no segundo quadrinho, vamos lá. Lá fora está muito frio, mas se eu me agasalhar bastante, só que está ventando muito. Eu quero andar de trenó. Será que eu devo? Ou talvez fosse melhor ficar em casa. Por outro lado, então, esse só que, ele é o quê? Ele é uma estrutura informal. Se pegarmos na língua portuguesa, ela não é uma estrutura que está dentro da norma padrão. Ela está já no núcleo coloquial. E da ideia do quê? De uma ela é o modo informal de uma conjunção adversativa, que é igual mas, porém, contudo, entretanto, todavia. Essas conjunções, elas trazem a ideia do quê? Não é de conclusão, não é de condição, é a ideia de oposição. Também não é consequência nem adição. Aqui temos um texto que é necessário para respondermos às questões de 4 a 10. Essa é a primeira parte do texto. Pausa o vídeo para fazer a leitura. Essa é a segunda e última parte do texto. Pause o vídeo para fazer a leitura. Segundo o texto, o fato de os jovens trocarem os livros pelas telas é um texto que fala sobre o modo de vida atual dos jovens, que eles não estão fazendo uma quantidade suficiente de leitura, que seria benéfico para desenvolvimento educacional, desenvolvimento de saúde mesmo, social. A autora fala a respeito disso, sobre o vício da tecnologia, o vício às redes sociais dos jovens, e o que isso está impactando no desenvolvimento deles. Então vamos lá, na 4. Qual é o fato dos jovens trocarem os livros pelas telas? Acentua a dificuldade de relacionamento com pessoas de determinados grupos? Impede que eles se tornem pessoas suficientemente responsáveis e sensíveis? Não tem relação com a qualidade da linguagem verbal que eles empregam? Deriva da atual e preocupante falta de estímulo à leitura nas escolas? Pode ter repercussão negativa até mesmo na saúde física e mental deles? A letra E é o nosso gabarito. No terceiro parágrafo,
Está lá, segundo o autor, o abandono da leitura pelas novas gerações tem consequências não só no desempenho escolar, como também no vocabulário, na estruturação do pensamento, na nutrição da memória e na apropriação de conhecimentos complexos. A troca do livro pelo uso massivo de telas também está ligada a prejuízos no sono e na aquisição da linguagem, problemas de concentração e aumento da ansiedade e do risco de obesidade. Então, sim, a falta de leitura e o excesso de uso de telas digitais, ela impacta não apenas o cognitivo, mas também a saúde física, a saúde mental. 5. De acordo com o texto, é correto afirmar que a leitura em meios digitais prejudica a compreensão das informações apresentadas nos textos. Não, o texto, ele não diz assim que é necessário somente ler livros físicos. A autora, ela deixa explícito que o problema mesmo é a ausência da leitura, seja como for. Estudantes do ensino superior não têm o hábito da leitura, ainda que reconheçam sua importância. Esse é o nosso gabarito. Lá no quarto parágrafo, esse recuo generalizado da leitura é sentido de forma mais marcante no meio universitário. Desculpa pela pronúncia, Desmurger, eu não conheço esse pesquisador, destaca em seu novo livro que pesquisas mostram que muitos estudantes sabem que é importante ler, sabem que os professores esperam que eles leiam e sabem que isso terá impacto em suas notas. Mesmo assim, não leem. Penso que aí o problema se agrava muito, porque os não leitores de hoje serão os professores de amanhã. Então, sim, no texto fala que os estudantes de ensino superior, eles têm ciência da necessidade da leitura, porém eles não fazem a quantidade de leitura necessária. As outras alternativas, a alternativa C, ainda não há estudos confiáveis que comprovem o efeito positivo da leitura sobre a memória. Muito pelo contrário, vimos até no trecho retirado para a pergunta anterior que traz sim efeitos positivos. O vocabulário escasso é o principal e mais nocivo efeito da pouca leitura praticada pelos jovens? Não. Os jovens têm preferido os exercícios escolares de escrita às atividades de interpretação de textos? Não. Então, o gabarito aqui fica a letra B. 6. Pode-se inferir corretamente que, na opinião da autora, aquele que, qual a opinião que a autora deixou no texto? Escrevem mal as pessoas que não se dedicam à leitura? A escola não estimula o interesse pelo conhecimento? A leitura é fundamental na formação de professores? Existe uma predisposição natural do ser humano para a leitura? Aparelhos eletrônicos deveriam ser banidos das escolas? Qual foi a opinião da autora? A alternativa C, a leitura é fundamental na formação de professores. O mesmo trecho que utilizamos lá na pergunta anterior, o que ela fala? Que esses estudantes do ensino superior que não praticam a leitura, eles serão os professores de amanhã. Se eles não praticam, a leitura é necessária para serem bons profissionais, então eles não serão bons professores. A ideia da opinião aqui da leitura da autora é o quê? Que a leitura é fundamental para a formação dos professores de amanhã. 7. No trecho do primeiro parágrafo, mas a lição de casa tem se revelado árdua. O vocábulo destacado apresenta sentido oposto ao do termo. Ele quer o antônimo de árduo. O que é algo árduo? Árduo é o quê? Algo de difícil realização, causa cansaço, fadiga, penoso. Então, monótono é antônimo de árduo? Não. Diferente? Não. Interessante? Também não. Fácil? Fácil é antônimo. Se algo é difícil, ele não é fácil. Instigante também não é antônimo de árduo. 8. O vocábulo destacado foi empregado em sentido figurado em... Aqui é outra coisa que a VUNESP pede muito em suas provas, é sentido literal e sentido figurado das palavras. Alternativa A. E sabem que isso terá impacto em suas notas. Notas aqui, ela está no seu sentido literal. Notas, o resultado de avaliações. Esse aqui é o sentido de notas aqui na alternativa A. B. Uma necessidade urgente de desenvolvimento para as crianças. Desenvolvimento aqui também está no seu sentido real. Se tornar cada vez melhor, ter progressão. Só há um problema. O gosto pela leitura não é inato. Aqui o gosto também é em sentido literal.
o gosto, a vontade, o prazer. D. Vasculhei a leitura científica em todas as direções. Direções aqui sim está em sentido figurado. Ela não foi para norte, sul, leste, oeste. O que a frase aqui quer dizer foi que a pessoa vasculhou, fez a busca, né, a procura, na leitura científica, de vários locais, de vários autores, de várias áreas. Essa é a ideia aqui da palavra direções. Aquela que permite entender a si mesmo e aos outros. Permite aqui, também está no seu sentido literal, de permissão, autorizar. 9. Considere as passagens. Mas a lição de casa tem se revelado árdua, com tantos jogos, telas e recursos digitais disponíveis a um clique. Esse recuo generalizado da leitura é sentido de forma mais marcante no meio universitário. Os trechos destacados apresentam correta e, respectivamente, circunstâncias de... Não quer saber qual a circunstância que o trecho em negrito da primeira e da segunda frase trazem para nós. É aquela forma. Como a gente descobre? Perguntando para os verbos. Perguntando para a frase. Aqui a gente pode perguntar para a frase através do adjetivo. Revelado árduo. O que deixa árduo? Tantos jogos, telas e recursos digitais disponíveis. Então, o que dificulta a lição de casa? É o acesso a jogos, telas, recursos digitais. Na segunda frase, a gente pode perguntar aqui. Esse recurso generalizado da leitura é sentido. Como é sentido? De forma marcante. Sendo assim, a esses tipos de pergunta que a gente tem que fazer as frases, o que deixa e como é, nosso gabarito aqui é a alternativa B, causa. O que causa o sentimento árduo? O que causa a sensação de ser árduo? Como é sentido? De que modo é sentido? Certo? Modo e intensidade não conferem, finalidade e modo também não, meio e causa também não, afirmação e intensidade também não. 10. O termo destacado no trecho apresenta pesquisas feitas em países europeus que sustentam, entre outros pontos. Segundo parágrafo, pode ser corretamente substituído por... A gente tem que entender aqui qual que é a função do que. O que, ele está retomando um vocábulo, ele está retomando uma informação já passada anteriormente. Que sustentam. O que sustenta? As pesquisas. As pesquisas, elas são elas. Então, a gente vai utilizar o que? As. Certo? Sendo assim, o gabarito é a letra C. As quais. Nos quais, os quais, aqui vem para o lado masculino, a gente vê que o que retoma pesquisas é feminino, nas quais e das quais não se encaixam, das quais dá ideia de origem ou posse, nas quais em local, sendo que não. Aqui a ideia é fazer que o leitor entenda que as pesquisas sustentam aqui alguma coisa, sendo assim o gabarito aqui é a letra C. 11. Está correta a forma verbal destacada em? Aqui ele quer saber a alternativa que o verbo está escrito corretamente ou conjugado corretamente. Alternativa A. A professora pediu aos pais que intervissem na rotina dos filhos a fim de que eles lessem mais. Os pais são eles. Eles interviessem, que eles interviessem, subjuntivo. Seria bom que cada estudante prevesse as consequências nocivas da falta do hábito de ler. Cada estudante é quem? Na conjugação verbal. Ele. Ele previsse. Alternativa C. Alguns alunos não gostam quando os professores intervêm em suas rotinas e atividades. Os professores na conjugação verbal é eles. Eles intervêm. D. Seria importante que todos mantessem o hábito de ler ao menos algumas páginas diariamente. Todos, aqui no caso seria eles. Que eles mantivessem, subjuntivo, é importante que pais, mães e responsáveis proponham às crianças atividades de leitura. Aí está correta, aí é o nosso gabarito. 12. O vocábulo como apresenta a ideia de causa em.
Então, o como, ele tem vários empregos, e na pergunta 12, a VUNESP quer que você assinale a alternativa, que o como está empregado com a ideia de causa. Alternativa A, ela gostava de passear por horas pela cidade como fazia sua mãe. Alternativa A, o como está com uma ideia de comparação. Ela gostava de passear por horas, igual fazia sua mãe, do mesmo jeito. B, os médicos não sabiam como seria a recuperação do paciente. A B, ela traz a ideia de modo. De que forma seria, de que modo seria a recuperação do paciente. O dia estava quente, ensolarado e bonito, como há muito não se via. Aqui também a ideia de modo, da forma que não se via, de como não se via, do jeito que não se via. Como estava muito frio, as pessoas resolveram ficar em casa. Aqui temos uma ideia de causa. Por que as pessoas resolveram ficar em casa? Por que elas não saíram de casa? Qual foi a causa que fizeram as pessoas não saírem de casa? O frio? Como estava frio, as pessoas não saíram de casa. A letra D é o nosso gabarito. E, os alunos realizaram a atividade como havia instruído o professor. Aqui também modo, do modo que a instrução do professor foi, do jeito que o professor instruiu. Aqui temos mais um texto. Esse texto será útil para resolvermos as questões 13 até a 17. Essa é a primeira parte do texto. Pausa o vídeo para fazer a leitura. Essa aqui é a segunda parte do texto. Pausa o vídeo para fazer a leitura. De acordo com o texto, é correto afirmar que... Aqui já começamos com uma pergunta de interpretação do texto. Os casos de febre oropouche em pacientes do Rio de Janeiro têm sido considerados os mais graves. Não, o texto não coloca esse ponto de vista de gravidade da doença. B. Os cientistas têm enfrentado dificuldades na identificação dos agentes transmissores da febre oropouche. Também não. Não cita essa dificuldade dos cientistas. C. Ainda não existe tratamento nem para dengue nem para febre oropouche, mas é possível aliviar seus sintomas. Esse é o nosso gabarito. D. Embora a dengue e a febre oropouche produzam sintomas semelhantes, aquela é considerada uma doença mais grave. Também não tem esse ponto de vista de gravidade. E os macacos que vivem na cidade são os principais responsáveis pela disseminação do vírus da febre oropouche. Também não. O texto não coloca os macacos como os principais responsáveis. No último parágrafo, assim como acontece na dengue, não há tratamento para o vírus da febre oropouche. Por isso, os cuidados se concentram no alívio dos sintomas. Para isso, pode ser feito o uso de analgésicos, que são remédios para a dor, e antitérmicos, para a febre. Mas é importante consultar um profissional de saúde, já que há medicamentos contraindicados em casos de dengue. E, na dúvida sobre o diagnóstico correto, não dá para arriscar. 14. No trecho do segundo parágrafo, o Amazonas vem registrando uma escala expressiva de casos da doença. O vocábulo destacado pode ser corretamente substituído por... A gente vê muito o termo expressivo em noticiários. É expressivo o número de mortes na cidade tal, o aumento de acidentes de trânsito nas estradas teve um número expressivo no ano passado. A gente encontra bastante notícia com esse termo. Mas o que esse termo quer dizer para nós? Que isso, quando algo é expressivo, é algo significativo. Alternativa A é algo que é alarmante, algo assim que é importante de sabermos, fazermos uma análise, de termos atenção. Inédita não traz o mesmo sentido de expressivo, nem ineficaz, nem relativo, nem imprevisto. Uma vírgula foi acrescentada corretamente a um trecho do texto em... Ele quer saber onde a vírgula está correta. A Secretaria da Saúde do Rio de Janeiro registrou o primeiro caso de febre oropouche no estado. Primeiro parágrafo. Quem registrou foi a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro. Então, Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro está conjugando o verbo registrar. Não separamos o sujeito que conjuga o verbo do verbo que ele está conjugando. Ele tem histórico de viagem para o Amazonas e o caso está sendo considerado como importado. Primeiro parágrafo. Ele tem histórico
Só que esse de viagem, ele não está especificando o histórico que ele tem. Ele tem histórico. Histórico do quê? Histórico escolar, histórico de vida, histórico profissional. Sendo assim, a vírgula aqui está incorreta. O Amazonas vem registrando uma escalada expressiva de casos da doença. Segundo parágrafo. O Amazonas vem o quê? Vem registrando. Por isso a vírgula aqui está incorreta. Esse cenário fez com que a Fundação de Vigilância em Saúde do Estado emitisse um alerta epidemiológico. Segundo parágrafo. Emitisse o quê? Por essa razão, a vírgula aqui está incorreta. E, no selvagem, ele circula em áreas de mata entre animais como macacos e bichos preguiça. Quarto parágrafo. Esse trecho aqui, no selvagem, ele só não está especificando o local no selvagem, na selva, na mata. A informação mesmo que precisamos está depois da vírgula. Ele circula em áreas de mata entre animais como macacos e bichos preguiça. Depois da vírgula, esse trecho ele também não está explicando para a gente que é na área de mata. No selvagem aqui também ele, além da área, da região, ele quer dizer também com os animais selvagens. Mas também no trecho depois da vírgula temos aqui a exemplificação de animais selvagens. Macacos e bichos preguiça. Então, aqui o começo é somente um vocativo explicativo. Se ele for retirado, a informação não fica nula para nós. Não fica sem sentido, permanece o sentido. Dessa forma aqui o gabarito é a letra E. 16. No trecho do quarto parágrafo, o vírus da febre Europoche tem 2 ciclos de transmissão, selvagem e urbano. Os 2 pontos foram empregados para... Aqui vemos o quê? Depois dos 2 pontos, o autor ele colocou para nós as formas de transmissão, que são 2, selvagem e urbana. Isolar a expressão temporal, não é isso o caso. Introduzir uma explicação, sim, esse é o nosso gabarito. Ele está explicando o quê? Ele usou os 2 pontos por quê? Por qual motivo? Para introduzir a explicação das 2 formas de transmissão. Separar elementos de uma enumeração, não, aqui ele não enumera nada. Explicitar uma opinião, não é a opinião do autor, é uma informação. Anunciar uma hipótese, também não. 17. No trecho do quarto parágrafo, segundo a infectologista M. Gouveia, ao entrar em áreas de mata, muitas vezes as pessoas acabam infectadas. A expressão destacada pode ser corretamente substituída por está destacado ao entrar. A ideia é o que aqui? De tempo, no tempo que entrar, no momento que entrar. Qual a alternativa aqui que traz o mesmo sentido? Por mais que entrem? Não. Por mais que, da ideia de oposição. À proporção que entram, proporção. À medida que entram. Ainda que entrem, na alternativa C, concessão. Na alternativa D, por que entram? Por que causa? Quando entram, sim, esse é o nosso gabarito. Traz o quê? Também tempo. Quando entram, no momento que entram, a partir do momento que entram. Temos um poema que se chama Crepúsculo e é necessário para respondermos as questões de 18 a 20. Ele trabalha o dia inteiro no moinho de seu primo. À noite, quando chega em casa, senta-se àquela janela e contempla a parte do dia que resta, o crepúsculo. Deveria haver mais horas assim para sentar e sonhar. É como diz seu primo, viver é o contrário de sentar. Na janela, jamais um mundo, e sim uma paisagem esquadriada do mundo. Mudam as estações, visíveis apenas por algumas horas do dia. O verde seguido de dourado, seguido de palidez. Abstrações que trazem prazeres intensos, como os figos sobre a mesa. Quando cai a tarde, o sol se põe, na névoa avermelhada, entre 2 álamos. No verão demora a se pôr, às vezes é difícil esperar acordado. Logo tudo desmorona, o mundo ainda pode ser, assistido em seguida apenas escutado. Grilos, cigarras, também farejado, o aroma dos limoeiros, laranjeiras, até isso o sono trata de subtrair. 18. É correto afirmar que o lírico do poema, ele quer saber o que o eu lírico traz para nós. Alternativa A. Expõe seus sentimentos de tristeza e desânimo em relação ao dia de trabalho passado em um moinho afastado de tudo. Não, não é isso que ele quer passar para nós. Expressa seu incômodo em relação ao fato de, com a chegada da noite, não poder mais enxergar ou ver a natureza. Não, ele fala que ele sente o aroma
de algumas árvores, ele escuta alguns animais, entende que a paisagem que vê através da janela representa a parte mais relevante de tudo que existe no mundo. Vamos deixar guardado. Afirma haver prazer na contemplação das diferentes cores que se sucedem na paisagem à medida que o dia finda. Esse aqui é o nosso gabarito. O próprio nome do poema, Crepúsculo, é o final da tarde e início da noite. É impedido de descansar da maneira como deseja porque os diferentes ruídos e cheiros do anoitecer o perturbam. Ao contrário, ele contempla os barulhos, os aromas do anoitecer. 19. Assinale a alternativa em que se analisa corretamente, entre colchetes, o que foi destacado nos versos. Ele trabalha o dia inteiro no moinho de seu primo. A expressão apresenta a circunstância de modo. Não. Aqui ele dá o local, o lugar onde ele trabalha. B. E contempla a parte do dia que resta, o crepúsculo. O termo foi empregado em sentido figurado. Não. Sentido real, sentido literal. Ele está contemplando, está admirando. Viver é o contrário de sentar. O termo pode ser substituído por oposto. Sim, esse é o nosso gabarito. Viver é o oposto de sentar, ou ao contrário, inverso. D. Visíveis apenas por algumas horas do dia. O termo pode ser substituído por também. Não. O apenas, o que? Ele é uma palavra excludente. Só, somente, unicamente. Essas são palavras que podem substituir o apenas. E. Às vezes é difícil esperar acordado. A expressão apresenta a circunstância de intensidade. Não, não é intensidade, é tempo. Às vezes, em alguns momentos. 20. O vocábulo destacado no verso deveria haver mais horas assim, para sentar e sonhar, indica. Então ele quer saber qual é a ideia, qual é o sentido que o para traz para nós. É sentido de finalidade, de origem, de direção, de agente ou de matéria? É de finalidade. Por qual motivo? Qual é o motivo que deveria haver mais horas assim? Finalidade. Certo? 21. Assinale a alternativa cuja frase está em conformidade com a norma padrão de concordância verbal. 5 alternativas aqui, somente uma está correta de acordo com a concordância. Disseram-lhe que haviam muitas pessoas à sua espera no consultório. O verbo haver, quando está empregado com a ideia de existir, o verbo existir ele flexiona. O verbo haver não. Então, havia muitas pessoas. Deve existir diferentes maneiras de estudar uma língua estrangeira. O existir ele flexiona, certo? Aqui ele está com um verbo auxiliar, o deve existir. Quando ele está com um verbo auxiliando ele, quem flexiona é o verbo de auxílio, devem existir. C. O aumento das temperaturas são algo que preocupa os cientistas. O que está preocupando os cientistas? O aumento das temperaturas. O aumento das temperaturas é ele, não são. É algo que preocupa os cientistas. D. Fazia muitos anos que uma vacina contra a malária era esperada. Aqui está correto. Quem faz muitos anos? É o tempo. Quando o verbo fazer está indicando tempo, aí tem um macete, eu já expliquei, se eu não me engano, foi no vídeo para a prova de auxiliar técnico de educação. Para não esquecer que o verbo fazer não flexiona para o plural em questão de tempo, é só pensar quem faz anos, quem faz meses, é o tempo. O tempo é ele fazia. Então a D aqui é o nosso gabarito. Alternativa E. Tratam-se de questões complexas, aquelas relativas à saúde pública. A questão E, ela está errada por quê? Vamos lá. Tratam-se, aqui ele está impessoal. Esse tratam-se aqui, o correto deveria ser tratas. Ele traz o mesmo sentido dos termos diz respeito a, refere-se a, relaciona-se a. Então, ele não está concordando com as questões. Aqui, ele está empregado como impessoal. Então, o correto aqui seria trata-se. Ele vem aqui como sinônimo de diz respeito a, refere-se a ou relaciona-se a. 22. A norma padrão de regência verbal foi respeitada em... Aqui, uma pergunta de regência verbal de acordo com a norma padrão. A. Nem todos gostam de assistir filmes de terror ou suspense. Quando a gente assiste a algo. Então, assistir a
filmes. B. A divergência de ideias às vezes desencadeia conflitos intensos. Esse é o nosso gabarito. C. Sempre há indivíduos que almejam apenas na obtenção de dinheiro. Quem almeja? Almeja a algo. Ou vamos falar no modo poético, a alguém. Então, almejam apenas a obtenção, não na obtenção. D. Aqueles que chegaram atrasados no cinema não puderam entrar. Quem chega a algum lugar. Então, chegaram atrasados ao cinema. Para não esquecer isso, a regra do chegar ou ir, né? Vou ir ao banheiro. Esse é o correto, não no banheiro. Tem uma amiga minha que ela explica para os alunos dela da seguinte forma: se você falar vou ao banheiro, você vai sair de um local, do local de onde você está, e você vai até o local onde fica o banheiro. Se você ir no banheiro, se você imaginar a situação, você está em cima de um banheiro ambulante, e você está saindo do seu ponto para um outro ponto. Tá? Para não esquecer esses termos. Vou ao cinema, chegaram ao cinema. Nunca é no, sempre ao. Você vai sair de um ponto e vai até o ponto destino que você está descrevendo na frase. E muitos indivíduos aspiram a um trabalho mais digno e gratificante. Quem aspira, aspira a algo. Ou na forma poética, a alguém. Então, aspiram a um trabalho mais digno e gratificante. 23. Considere as frases. Ele se comporta como se estivesse, uma lacuna em branco, tudo que se passa ao redor. Nem sempre nossas atitudes são nossas ideias. As lacunas devem ser corretas e respectivamente preenchidas por que nas alternativas temos alheio e compatíveis. Então, a gente tem que buscar nas alternativas o que preenche corretamente as lacunas das duas frases. Vamos lá, alheio. Quem está alheio a algo, está indiferente a algo, certo? Então, alheio de, alheio em, alheio de aqui de novo estão incorretos. Fica, então, a alternativa A e a alternativa C. Agora, compatíveis. Compatíveis é o quê? De concordar. Alheio, só voltando para alheio é o quê? Algo não relacionado. Então, quem está relacionado a alguma coisa ou a alguém. Compatível é concordar. Quem está concordando, concorda com algo ou com alguém. Sendo assim, nosso gabarito aqui é a letra A, alheio a tudo que se passa ao redor, compatíveis com nossas ideias. Questão 24. Assinale a alternativa cuja frase está em conformidade com a norma padrão de colocação pronominal. Alternativa A. Há muitas pessoas que não protegem-se adequadamente das picadas dos mosquitos. Não se protegem. Quando temos uma palavra que dá a ideia de negatividade, não, nunca. E o que ele faz com o pronome? Ele puxa para ele. Então, não se protegem. Poucos são aqueles que se dispõem a buscar informações sobre determinados tipos de doença. Esse é o nosso gabarito. O que aqui puxa o C para ele, então aqui está correto. C. É preciso que façam-se campanhas de prevenção contra doenças como dengue e febre oropouche. Aqui, esse C aqui ele está a mais. É preciso que façam. Façam aqui, ele está dando o quê? Sujeito oculto, eles, ou até mesmo indeterminado, mas aqui o mais correto é o sujeito oculto. Eles façam campanhas de prevenção contra doenças como a dengue e febre oropouche. Agora, se você colocar de uma forma impessoal, não seria o façam-se, seria então faça-se. D. Sempre pode-se tomar precauções contra a disseminação de mosquitos, como a Aedes aegypti. A frase da D, você pode escrever sempre pode tomar precauções, mas se você quiser utilizar o pronome ser, o que acontece quando tem um advérbio? O advérbio ele faz igual às palavras de sentido negativa. Ela puxa o pronome para ela, o advérbio puxa para ele o pronome. Então, aí ficaria como? Sempre se pode tomar precauções. Mas, se você quiser também escrever sem o ser, está correto. Como a frase aqui tem um advérbio e está aqui pode ser, está incorreto. Alternativa D, se pode identificar dois tipos de ciclo de transmissão do vírus da febre oropouche.
Vamos matar a alternativa E de vez, que a Vunesp ela gosta muito de colocar esse tipo de frase nas suas alternativas. O C, ele só inicia frases se ele tiver um emprego de conjunção. Qualquer outro emprego do C, ele não vai iniciar frases. Aqui ele não está como uma conjunção, ele está como um pronome. Dessa forma, ele não vai iniciar a frase. Ele só inicia a frase se ele estiver empregado como uma conjunção. 25. Última questão. Complete as lacunas. Aqui já vemos pelas alternativas que é uma pergunta que pede o quê? O uso ou não uso de crase. Vamos lá. A razão e a arte racional são capazes de bastar a si mesmas. Vamos lá, a si mesmas. Se, ele nunca vai vir com A com crase, tá? Então aqui, a si mesmas, A sem crase. E as suas próprias obras. Vamos lá, pronome do caso reto, eu, tu, ele, vós, nós, eles, elas, ela, não vem com crase. Pronomes possessivos, se o A respeita a singularidade ou a pluralidade do pronome possessivo, vem com crase se traz a ideia de para a ou para as. Aqui a razão e a arte racional são capazes de bastar a si mesmas e para as suas próprias obras. Então aqui sim, traz a ideia de para as, então utilizamos aqui as com crase. Com efeito, movem-se a partir. Vamos lá. A partir é uma locução. A maioria das locuções vem crase, sim. Só que o que acontece com a partir? A partir é uma locução que ela é constituída com uma parte de verbo. Partir é um verbo. Vamos retomar aquela regra? Antes de verbo não vai crase? Sendo assim, a partir é um a sem verbo. Do princípio que lhes é familiar e caminham para um fim pré-estabelecido. Razão pela qual chamamos de ações corretas aquelas que nos indicam o caminho reto. Então, fica as com crase e a sem crase. Gabarito aqui é a letra A. Desculpem os ruídos de fundo. O cachorro da vizinha quis participar também do vídeo. Eu espero que tenha ajudado os seus estudos. Agradeço a atenção de todos. Se puderem deixar um like, agradeço. Isso valoriza o meu trabalho. O YouTube entende que o vídeo ele tem um objetivo, certo? E se você está se preparando para concursos públicos, inscreva-se no canal. Assim você vai ficar sabendo sempre quando tiver um vídeo novo. Até mais a todos!